Pedro, vou parar de compartilhar aqui e você manda bala aí, tá bom? Boa. Fiz uma troca aqui nos monitores para ficar de frente com vocês. Show. Vamos ver se vocês conseguem enxergar minha tela. Aquela palavra, aquela frase bem dita nos últimos 14 meses, vocês já enxergam minha tela? Sim. Tem que ser uníssono, senão não vale. Galera, então, como o Alex falou, a ideia hoje é desconstruir uma cultura data-driven. Né? Muito se fala sobre cultura data-driven, né? Empresas orientadas a dados. É triste dizer, mas abrir Excel todo dia não é ser orientado a dados. Eu vou provar por que eu estou falando isso. É muito comum também ver artigos, ver palestras sobre a construção de uma cultura, mas como que você consegue construir uma cultura? Né? Em algum momento alguém falou assim, acredite no Saci Pererê, acredite na... Não, né? Existe um mito, existe uma lenda, e as pessoas vão absorvendo esse conhecimento, repassando, alguns sim, alguns não. Então, a ideia aqui é justamente fatiar uns pedaços da cultura data-driven e poder apresentar para vocês quais são os alcançáveis para cada um desses blocos, né? Para daí sim você conseguir fazer o seu grau de maturidade, entender em que nível que a empresa está, o que precisa, o que está sobrando, enfim, a ideia é levar com essa visão. Fiquem à vontade para abrir microfone. Putz, ficou alguma dúvida, porque vou levar aí uma meia hora, 40 minutos para fazer todo o conteúdo, então pode ser que tenha alguma coisa ali que seja relevante comentar no momento. Então, putz, tá latejando aquela pergunta que você precisa fazer, pode fazer, tá? Não tenham medo de me interromper, até porque a gente está numa conversa online aqui, é bem mais fácil do que se estivesse num local fechado, né? No auditório. Então, vamos lá. Assim que o meu mouse me ajudar. Eu sou o Pietro, trabalho com dados quase minha vida inteira, desde que eu me conheço por gente, tem aí, eu acho que uns 4 meses mais ou menos. Brincadeira, já estou há mais de 10 anos trabalhando com isso. Comecei a carreira como DBA, passei todas as áreas possíveis de dados, né, BI, engenharia, arquitetura, e hoje eu lidero numa consultoria, tenho a prática de Data Analytics. Gosto muito, vivo disso e vivo em todos os aspectos, né? Para quem me conhece da comunidade também sabe o quão próximo eu sou da colaboração, o quanto eu ajudo o povo, até né, o que eu estou fazendo nesse momento aqui de compartilhar conhecimento, gosto de fazer mentorias, enfim, curto muito estar próximo da galera para se atualizar, para aprender e para ensinar. Né? Então, aí minhas redes sociais, se vocês quiserem me adicionar, meu LinkedIn é Pietro Oliveira, e meu Instagram é PietroFPV. Um dos meus hobbies atuais é voar de drone, então o nomezinho FPV é justamente por isso. Eu já deveria ter umas 10 contas de Instagram, cada um com um hobby, de tanta coisa que eu invento. Às vezes dá tempo, né? Além de trabalhar, a gente consegue inventar umas coisas assim. Então, fragmentação, né? Como eu disse, vamos fatiar um negócio aí. Como diria Júlio César lá, um pouquinho antes de Cristo, vamos dividir para conquistar. Então, para a gente ter uma base, o que é a cultura? Achei uma definição aqui que eu gostei bastante, que é o conjunto de hábitos, crenças e conhecimentos de um povo. Vamos levar isso para o mundo corporativo. Qual é o meu hábito? Chegar, desbloquear minha máquina, abrir meu e-mail, né, responder meus e-mails, abrir meu Slack, meu Teams, qualquer ferramenta de comunicação e fazer, né, eu tenho o hábito diário de fazer isso. 11 horas da manhã eu entro na primeira call, sabe Deus, né? Algumas opções assim, então, para o almoço, esse é um hábito criado. Então, a cultura está dentro disso. Se eu disser, se eu chego ali, leio meus e-mails, abro um dashboard, peraí, já estou tendo um hábito de dados, né? Já estou começando a analisar no começo do meu dia alguma coisa que esteja acontecendo com dados. A questão de crenças. Eu posso ter um feeling de dizer que amanhã o processamento da minha empresa vai estar em X, e eu posso acertar ou não. Então, algumas crenças que podem levar também a essa cultura de dados. E conhecimento, né? Além de toda a parte de hard skills e soft skills referente a dados, isso faz parte da cultura. Então, esses 3 pontos, né, hábito, crença e conhecimento, na minha visão, é o que constrói a cultura de uma empresa. Esses 3, né, essas 3 fatias aqui de hábito, crença e conhecimento, eu desdobro para 3 grupos, né, de tecnologia, pessoas e processos. Para ter um bom avanço no conhecimento, na separação dessa cultura, né, postergar isso, levar isso para várias pessoas,
eu preciso ter os silos de cada um. Né? Então, dentro de tecnologia, o que eu tenho para motivar essa cultura, para melhorar essa cultura? Dentro do espectro de pessoas, né? Do lado de processos. Então, eu vou apresentar um pouco desses componentes para vocês. Né? Então, mais uma frase de impacto aqui, os componentes, né, eu posso dizer que foi açúcar, tempero e tudo que é de bom. O professor Lutônio, lá em 1988, falava sobre isso. Brincadeira, né? Não vou criar meninas superpoderosas, eu vou criar uma cultura. Então, eu preciso de democratização, enxergar dados como ativo, ter dados como direção e agregação de tudo isso. Né? Então, o que é democratização? Deixa eu pegar o ponteirinho laser aqui. Vou ficar de lado agora só um pouquinho. Então, na democratização, eu tenho acesso aos dados, às ferramentas, estudos de maneira generalizada. Então, aqui eu preciso ter uma ferramenta de visualização, uma ferramenta de dashboard, né, report, enfim, que todas as pessoas da empresa, todas, né, da companhia, tenham acesso. Elas precisam entender esses dados, elas precisam poder visualizar. Qualquer informação, de preferência, né, para que as pessoas consigam fazer os cruzamentos e entender certos padrões que estão acontecendo numa determinada visualização para poder carregar para outra. Né? Então, é importante que todas as pessoas de uma empresa consigam acessar essas informações, esses dados. Da parte de ativo, né, o que são ativos de uma empresa? De forma geral, é o bem material, né? Seja uma frota de veículos, seja equipamentos, computadores, isso é um ativo. Então, se a empresa tiver o olhar de que dados também é um ativo, né? Vamos falar sobre Facebook Corporation, né? Os caras têm dados de boa fatia do mundo. E é o que vale. A empresa hoje vale bilhões porque tem dados. Então, as empresas precisam ter essa visão, né? Que o dado também é um ativo. Eu posso faturar em cima disso, né? Ou eu posso depreciar em cima disso. Dados como direção, eu preciso ter uma ideia de processos, tomadas de decisões e insights baseados em dados. Né? Como eu falei, não é só abrir Excel todos os dias, não é só visualizar o que está acontecendo que vai se transformar numa empresa data-driven. Você precisa ter a direção, você precisa saber que passo precisa ser dado para, né, utilizar essas informações para prever o próximo passo, né? Para onde a gente vai? Como que cresce? Né? O que a gente está prevendo de crescimento? A gente alcançou o último crescimento visto? Muito diz, né? Faturei 200 milhões. Tá, e o que isso significa? O BI tradicional, faturei 200 milhões, ano passado foi 50 milhões. Tá, e o que isso significa? Será que você não poderia estar faturando 1 bilhão? Então, é essa sobre a tomada, sobre o processo que você precisa estar olhando. O próximo passo, você não vai enxergar se você não estiver analisando toda a tua cadeia, né, prevendo todos esses acontecimentos. E, por último, a questão de agregação. Né? Então, eu tenho tecnologia, pessoas e processos em benefício da cultura. Né? Tudo aquilo que eu falei, os 3 grupos que eu construo, eles trabalhando juntos, que eu vou conseguir realmente gerar essa cultura orientada a dados. Então, falando sobre isso, né? Agregação mais cultura sobre os 3 tópicos. Dentro de tecnologia, na minha visão, o que mais traz é sobre democratização. Eu preciso fazer com que as pessoas tenham acesso a isso. Eu preciso fazer com que os dashboards sejam visíveis, né, como eu já exemplifiquei, mas estudos ad hoc, não sei se vocês têm aí times de ciências de dados no time, mas cientistas de dados passam o dia estudando alguma ideia, né? Tem uma análise exploratória que ele está construindo e ele vai dando passos em cima dessa análise. Essas análises estão disponíveis para a empresa? Um questionamento de, se só o time de dados, se só o cientista de dados está fazendo essa análise, pode ter coisa errada aí. Né? Ele pode estar enviesando o estudo dele, porque ele não está na operação, ele não está no financeiro, ele não está nas áreas que podem trazer mais conhecimento. Então, disponibilizar esses estudos vai fazer uma grande diferença depois, né? no final do dia, no final do quarto. Pois quem está na ponta, quem realmente sabe o que aquele dado está significando no dia a dia, consegue fazer feedback, consegue fazer com que seja retroalimentado esse estudo. Né? Então, as pessoas precisam também ter acesso a uma camada mais técnica do negócio, né? do negócio da estrutura de dados. Né? Então, os ETLs, o Data Lake, os bancos de dados, Data Warehouse,
Ah, Pietro, então você está me falando para eu abrir acesso para todo mundo dentro do meu banco de dados? Não, não é isso. Precisa ter questões de governança, daí entra no outro círculo ali, no outro grupo, que é de processos. Mas, sim, se eu tiver um estagiário que sabe fazer SQL, por que não dar acesso a alguma estrutura de dados para ele? Ah, porque é estagiário, tem perigo. Não, você consegue fazer com governança, ajustar alguns acessos, e pode ser que saia alguma coisa interessante dali, né? Você pode gerar alguns insights. Ah, Pietro, mas daí ele vai materializar essa informação? É outra situação. Né? Então, materializar fica gerenciado pelo time de dados. Algumas empresas, no caso, temos até uma pessoa aqui dessa empresa que eu vou comentar agora, do Nubank, eles têm uma estrutura, não sei se continua, mas na época que eu conversava com a galera de lá, 2019, 2018, eles tinham uma estrutura de criar datasets, né? Qualquer pessoa conseguiria criar datasets e alimentar as extrações, né? Então, eu criava o meu data mart e jogava para produção isso. Então, eu criava um pipeline para que esse meu dado acontecesse todos os dias. Pode gerar muita dor de cabeça, mas se for com alto nível de governança, né, utilizando de cloud, utilizando de padrões né, empregados aí no Dama, DMBOK, alguns livros algumas literaturas que falam sobre isso, você consegue ter uma grande tração de dados. Né? Você não depende mais daquele pastel, né, Alex? O time, alguém levanta a mão e fala, pô, preciso da visualização tal, preciso do dado X, preciso do dado Y. Então, as pessoas conseguem produzir isso, na velocidade que elas podem chegar. Né? Então, democratização é isso, as pessoas terem acesso ao dado, conseguirem chegar no nível tecnológico do negócio. Melhor que seja com o que eu vou falar no grupo de pessoas, que é com conhecimento. Então, falando um pouco de processo antes, né? Eu preciso ter processo para que isso aconteça também. Né? Como eu dei vários exemplos agora. Eu não posso simplesmente liberar acesso ao banco de dados para todo mundo, não posso liberar acesso à ferramenta de qualquer jeito, né? Posso ter acesso a qualquer visualização, vou ver folha de pagamento, vou ver financeiro. Não, você precisa ter uma ordem para isso. Né? Então, criar esses processos para que não... mais de governança, né? Você ter não o controle, né? Mas sim uma certa responsabilidade sobre o que está acontecendo. Então, eu posso dizer que isso daqui é uma metodologia. Né? Qual o método que a gente vai fazer para que as pessoas consigam acessar? Um ponto extremamente importante, o patrocínio dos executivos. Se a direção da empresa, né, o alto escalão da empresa, não enxerga potencial nisso, né, não vê o dado como um ativo, dificilmente você vai conseguir empregar uma cultura realmente aceitável, né, de alta qualidade. Por quê? Se os executivos enxergam dado apenas como sendo dados, você começa a ter problemas com a estratégia do negócio. Então, dados nunca vai conseguir ser um ativo, porque eles não estão contando com isso. Né? Então, o nosso amiguinho lá, Mark Zuckerberg, se há 10 anos atrás ele não enxergasse que dados realmente eram um potencial gigantesco, Facebook não seria desse tamanho. Vamos baixar um pouco, vamos para o nosso nível aqui das nossas empresas, né? Nossas pequenas empresas comparada ao Facebook. Se eu não tenho um cargo executivo olhando para dados, olhando, né, pô, isso daqui realmente vai fazer sentido, isso daqui vai ser bom ao longo do tempo, está fadado a falhar, essa cultura não vai acontecer. Então, é importante ter esse patrocínio, os executivos têm que estar olhando, eles precisam realmente estar junto com isso e fomentar isso, precisa sair muito do lado deles, porque a gente vai acabar segmentando da área operacional e a área executiva, e junto a gente chega na parte tática, né, que é a parte que vai estar ali realmente macetando todas essas informações. Então, se as duas camadas da empresa estiverem olhando para isso, a terceira acaba absorvendo. Questão de experimentação. Né, uma empresa orientada a dados, ela erra muito, só que ela tem que errar, né, a velha frase de startup, né, erra rápido, erra, mas erra rápido. Então, a experimentação faz parte disso. Né, eu poder abrir um dashboard e falar que um número é tanto, no dia seguinte ele flutuou e eu vou ter um insight sobre aquilo. Pô, então se a gente continuar fazendo situação A, vai acontecer. E pode ser que não, pode ser que dê errado. Então, de novo, o patrocínio dos executivos também está nesse lado, né, de não ter caças às bruxas e poder realmente dar o próximo passo olhando para dados. E baseado nisso, pô, flutuou, subiu, desceu. É como o mercado de ações, o mercado de moeda. Você não tem certeza sobre o próximo dia, mas você tem certas convicções devido ao teu histórico. Né? Então, a experimentação entra nesse ponto. Inovação. Uma empresa, para realmente olhar para dados, ela precisa inovar. Ela não consegue viver apenas do passado. Né? BI tradicional acabou já tem um bom tempo.
ou pelo menos diminuiu muito, né? Como era antigamente, todo mundo querendo saber como estava sendo o passado. Hoje já algumas empresas querem prever o futuro. Então precisa inovar para realmente conseguir enxergar esse próximo passo, enxergar o futuro. Monetizar dados. Esse é um ponto crucial. Se você não tem retorno sobre os dados, qualquer investimento se torna custo. Então, se você consegue gerar dados dinheiro a partir dos dados, aí você está falando a língua, primeiro, dos executivos, que vão enxergar isso com um grande potencial, e segundo, que você começa a fazer a tua empresa valer o quanto ela processa. Né? De novo, o exemplo aí da nossa amiguinha azul, né? O Facebook. Da parte de comunicação, precisa ser muito alinhado também. As pessoas precisam falar muito sobre isso. Não sobre a cultura, e sim sobre os processos de dados. Se eu criei um novo dashboard, se eu criei uma nova tabela, se eu tenho uma nova estrutura, uma nova camada dentro do meu data lake, a empresa toda precisa saber sobre isso. Porque senão acaba virando um silo, né? Ou uma BU está fazendo um determinado estudo. É interessante que esse estudo acabe indo para todo o resto da empresa, para que as pessoas saibam exatamente o que vem a ser aquilo, o que pode mexer, o que aquilo pode ter impacto no próximo passo da outra BU, né, da outra área. E questão de treinamento é algo crucial também. Você precisa estar muito alinhado com as pessoas, né? Pô, todo mundo está sabendo o que é um SQL, todo mundo consegue gerar as visualizações, ter acesso de uma maneira correta ao conhecimento, porque se eu apresentar um gráfico correlacionando duas colunas, duas linhas, algumas pessoas terão um certo entendimento e outras terão, né, se eu levar para o lado de estatística, alguém vai dizer, isso daqui é mentira, isso daqui não funciona, é uma correlação, né, uma correlação espúria. Ou uma pessoa com pouco conhecimento desse lado, ela vai olhar e falar, nossa, isso daqui realmente está acontecendo. Existe até um site, vocês devem conhecer, que é o Correlação Espúria, o nome, que ele correlaciona coisas muito sem noção. Assim. Por exemplo, a quantidade de pessoas que morreram enforcadas com um lençol, com a quantidade de vezes que o Nicolas Cage aparece em cenas de filme. E realmente existe uma correlação para isso. Então, eu posso dizer que quanto mais o Nicolas Cage aparece num filme, mais pessoas estão... Não faz o menor sentido, mas... Note, se eu levar só para o lado gráfico, só para um dashboard, isso realmente está acontecendo. Então, o treinamento é a base de tudo isso. Se as pessoas não souberem o que está acontecendo nos dashboards, nos gráficos, enfim, não vai ter um bom resultado. E sobre pessoas, né, que é onde a gente acaba caminhando, trazendo tudo para perto. Né? A parte de tecnologia também está envolvendo pessoas, e a camada de processos depende de pessoas. Né? Então, querendo ou não, todo negócio depende de pessoas. Aqui, fala um pouco sobre o processo também, né? Então, a questão de capacitação, que eu acabei de exemplificar ali com treinamento. As pessoas precisam estar capacitadas para fazer essas leituras. Né? Data visualization é um ponto que muitas pessoas falham, né? A questão de utilização de cores, utilização de gráfico pizza, né? Que todo mundo ama utilizar. É uma das piores visualizações que existem, né, para você realmente conseguir enxergar algum insight ali dentro. Né? Vai ser fatias, cores e nada mais do que isso. Então, precisa ter uma boa qualidade de data visualization para que as pessoas consigam repassar o seu conhecimento. E daí a gente está falando de storytelling. Né? Não basta eu só criar boas visualizações, eu tenho que mostrar para que essas visualizações servem. As pessoas precisam entender os dados através disso. Literatura de dados, né? Data literacy, o ensinamento sobre dados, é o criar práticas para que as pessoas consigam ensinar os outros, né? Eu não preciso que o time de dados, eu tenho lá 2 cientistas de dados e mais um estatístico no time. Não precisa essas pessoas criarem treinamentos, não precisam eles levarem esse conhecimento para o resto das pessoas da empresa. As pessoas em si podem criar, né? O time do financeiro criou uma nova visualização, um novo dashboard. Como que as pessoas conseguem trazer esse conhecimento? Né? Rola uma mesa redonda, a gente consegue colocar todo mundo junto para falar sobre isso. Eu posso treinar pessoas que não sejam só aquele time, aquela squad focada nisso. Então, sobre esse o tema, né? O Data Literacy fala um pouco sobre isso. Abandonar o feeling, né? Quantas vezes aí a gente bate em pessoas que falam, não, beleza, esses dados aí tudo bem, mas eu tenho um sentimento aqui que esse número vai flutuar para tal número. Então, abandonar isso. Né? A gente precisa perder esse hábito de ter o feeling no negócio. Inclusive escrevi feeling errado.
Então, abandonar essa ideia de que, não, peraí, já aconteceu 10 vezes desse jeito, a 11ª vai ser igual. Né? E daí a gente está falando também de Analytics for the win, né? Vamos vencer com Analytics, vamos olhar para dados como realmente deve ser olhado. Não só como a bengala ali, o que me leva um pouquinho mais longe, o que dá o próximo passo, mas olhar sim como aquele passo, não, a corrida, a sprint que eu rodo, né? Sprint de corrida, não sprint de time box. Então, a sprint que eu gero com isso, né? Que velocidade que eu consigo alcançar se eu tiver dados do meu lado. Então, aqui eu trouxe o lado da direção, né? Para que lado que a gente está indo, o que a gente está fazendo. O ponto de agregação, então pessoas vão agregar, né? Pessoas que realmente vão fazer com que a cultura aconteça. E aqui eu volto para os itens da cultura, lembra? Conhecimento, hábitos e crenças. Então, com isso a gente fecha o nosso ciclo. Né? Olha, construímos a ideia de uma cultura, construímos os pontos necessários para uma cultura, né? De hábitos, crenças e conhecimento. Mais uma frase clichê, né, para a gente finalizar aqui essa estrutura, falar um pouco e depois abrir o microfone aí para a gente trocar uma ideia, que é, sem dados, você só é uma pessoa com mais uma opinião, né, do meu xará aí, William Edward Deming. Então, lembrem disso, né, que se você não tiver dados do teu lado, basta, é uma opinião apenas, é um feeling. Né, então, uma cultura de dados, ela não pode ter essa visão. Eu não posso achar que sem dados eu vou construir uma cultura. E fazer um pouco do jabá aqui da comunidade, assim como vocês têm a Agile Curitiba, eu participo da Data Hackers, hoje é a maior comunidade de dados do Brasil. Quando eu entrei ainda era tudo mato, né? Legal falar isso, porque eram menos de 500 pessoas, hoje já passou de 45 mil. Uma comunidadezinha interessante porque não existe título maior ou menor lá dentro, né? É legal porque organicamente a gente se estruturou e todo mundo hoje, né, acaba abrindo lives para falar sobre um tema e coloca Data Hackers no meio, né, se apresentam com esse nome, com essa logo, né, com essa família que já dá para ser dita. Então, estamos aí na estrada há 2 anos, fiquem à vontade aí para acessar. Tem mais de 40 episódios de podcast falando tudo sobre dados, tem episódios sobre cultura, tem episódios sobre parte técnica, tem uns de piada e brincadeira que a gente sempre faz ali uma vez por ano, tem uns bacanas também, batalha de buzzword, enfim, uma porrada de coisa interessante aí que vocês podem dar umas risadas de vez em quando, mas tem conteúdo sério também. Mais de 400 posts no Medium já, todos feitos pela comunidade, então também quer escrever um pouco sobre isso, quer ter um alcance maior, a gente dá esse espaço, essa oportunidade para vocês escreverem. E já passamos aí de 200 newsletters, que acontece semanalmente, toda segunda-feira, às 8 da manhã, alguém vai mandar um apanhado de informações, sempre com temas muito, muito novos, né? Coisas que saem, às vezes que saem no domingo à noite e está na newsletter, então a galera que faz a curadoria aí tem bastante carinho para construir esse conteúdo semanal para vocês. E é isso, galera. Fui bem direto, bem rápido ao ponto, para não gerar muita confusão também em vocês, e vamos bater um papo aí. Fica aberto para perguntas. Show, valeu, obrigado, Pietro. Daniel, temos perguntas lá no nosso board lá? Temos sim. Não foram votadas aqui, então eu vou fazer pela ordem que elas foram perguntadas. Manda bala. Ninguém votou. A primeira pergunta é: como o Data Driven vai mudar a forma de fazer negócios? Boa, ótima pergunta, hein? Eu acredito que nesse ponto fala muito sobre o que eu disse ali da monetização. É conseguir enxergar que o potencial, né, o próximo passo da empresa, ele pode estar, sim, ligado a dados. Fazer as mesmas coisas o tempo todo, sem analisar, sem ver o que vem, né, qual pode ser o futuro. Eu não estou falando de predição, eu estou fazendo machine learning. É justamente entender o próximo ciclo. Então, como foi esse quarter? Como vai ser o próximo? A gente consegue monetizar esse tipo de coisa voltado a um produto, por exemplo. Processamos tanto esse mês, ou uma venda produziu tanto de valor. Será que a gente consegue levar para o próximo quarter nesse formato? Então, note, estou falando de dados como bottom line, né? Enxergar ele como potencializador disso. Eu acredito muito nessa possibilidade, né? De fazer o negócio acontecer com dados em bottom line. Até para fazer um complemento, dados, na minha visão, e a cultura de dados também, né, fala um pouco sobre isso, que é dados no meio do negócio.
né? Então, dados não é a ponta final. Dificilmente você vai ter um negócio que se movimenta só pelo dado, né? O próprio Facebook, como eu trouxe de exemplo, né? Ele depende de várias outras coisas. Dado está no meio do caminho, né? E dificilmente dados também vai ser o início de tudo. Eu preciso entregar alguma coisa, senão IBGE estaria trilionário, né? A quantidade de dados que tem lá dentro, ou portais abertos, né? O Brasil tem bastante portal aberto. Pô, quanto vale de dinheiro aquilo ali? Né? Então, note, não está valendo quase nada, né? Senão a gente seria milionário aí por ter dados de tudo, todas as transações financeiras de deputado, etc., que tem acontecido. Então, dados tem que ser o meio, né? Eu preciso trazer essa informação, curar e gerar produtos em cima disso. Aí sim eu tenho monetização, aí eu realmente estou mudando o meu negócio. Interessante, legal. Vamos à segunda pergunta. O que significa ser orientado a dados? Boa, acho que a resposta é o conjunto de tudo isso, né? É você conseguir pensar no seu próximo passo do dado, né? Então, o que eu estou me orientando pelo que está acontecendo. Abrir um dashboard todos os dias e ver que o faturamento da minha empresa está caindo tantos por cento ao dia, né? Então, eu preciso tomar iniciativas baseado nisso. Então, se eu não fizer nada, eu vou chegar a zero, né? Então, levando para o mundo das ações aí, se eu comprei Magalu a R$30 e Magalu está valendo 12, e eu não fizer nada, Magalu pode chegar a zero e eu perdi todo o dinheiro que eu tinha adicionado, né? Então, comprei Petrobras a R$1.500 e hoje chegou a zero uns anos atrás. Né? Então, eu estou me orientando a esse gráfico. Então, eu consigo fazer com que a empresa também faça isso, né? O que eu estou gerando, o que eu estou criando baseado nisso. Quando eu digo orientado a dados, é isso que eu quero dizer. Legal. Agora, a gente teve duas perguntas aqui que foram votadas, tem um voto. Se bobear é quem fez a pergunta. Mas eles foram espertos. Que ferramentas podem ser utilizadas para ajudar no descobrimento de dados dentro de uma empresa? Boa. Tem uma ferramenta que eu tenho um grande carinho, que ela é open source, que chama Metabase. Ela é uma ferramenta simples para implementar, né? Ela tem uma estrutura simples para se manter também, então uma infra mais tranquila, não é um bicho de sete cabeças. Open source, uma falha que eles tinham, né, há um tempo atrás, era a questão de acessos, então você não conseguiria fatiar em muitos acessos, né? Era só administrador e usuário. Mas por que eu acho interessante o Metabase? Eles têm alguns facilitadores para quem não é técnico, né? Então, para quem não tem conhecimento em SQL, quem não tem conhecimento em programação, o Metabase ele abstrai um pouco dessa camada. Então, se a estrutura de dados estiver robusta, estiver boa para se praticar, você consegue fazer com texto nativo, fazer as perguntas, ou compartilhar também essas perguntas. Então, o time de dados ou um time que está mais próximo do técnico consegue construir essas visualizações que é chamado de questions dentro da aplicação e disponibilizar para as outras áreas também. Então, facilita muito, né? Diferente de um Tableau ou de um Power BI que você tem aquele dashboard, você tem uma construção sobre ele só serve para aquilo, né? O Metabase ele dá uma abstraída nisso e consegue levar de uma maneira mais lúdica para o resto das equipes. Metabase é metabase.com. Metabase.com, isso. Legal. Vou saber, essa uma pergunta aqui agora. Como aplicar na minha empresa? Como e onde iniciar? Olha, difícil ter receita de bolo para isso, mas pela experiência que eu tenho, eu julgaria que precisa iniciar, como eu falei, eu acho que tem que ter essa visão do executivo, né? Algum diretor, alguém tem que patrocinar isso. Dificilmente uma iniciativa vai acontecer, nascer ali do analista, do especialista sobre o assunto, né? Então, tem um hype, né? Muitas empresas hoje contratam pessoas de dados, trazem pessoas de dados, se julgam ser orientadas a dados, mas o primeiro passo, eu vejo que é isso, tá? A pessoa, né, quem está acima ali tem que ter essa visão de que realmente tem potencial, né? Sair do relatório por ter número, né? Que hoje as empresas acabam fazendo isso quase que naturalmente. Ter o passo voltado à orientação a dados, é um pouco de tudo isso que eu disse, né? Precisam vários itens, vários pontos para construir essa cultura, para realmente avançar sobre isso e poder
alcançar o valor que isso merece, né? Porque senão vai ser report, vai ser pastelaria, que é o que a maioria das empresas fazem. Vou estender um pouquinho essa pergunta agora, uma pergunta minha, mas estendendo essa pergunta. Eu sei de uma empresa que, para começar com a ingestão de dados, eles estão calculando 1 milhão. Para começar. Então, assim, você imagina que realmente precisa sempre de uma verba desse porte? Faz sentido? Algumas vezes? Nunca? Ótimo, Daniel. Bom complemento, porque eu sou muito contra isso. Porque o que se construiu, né, o que vem a questão cultural de tecnologia, trouxe dados no sentido de, voltamos lá atrás, né, para quem é um pouco mais velho, assim como eu, vai entender. ETL. A gente fazia o quê? Como que era um processo de BI há 10 anos atrás? Eu mapeava todas as fontes de dados, criava a construção, né, fazia o stretch desses dados, transformava, gerava os cubos, separava em N dimensões, 500 tabela fato, fazia uma porrada de estudo, levava 2, 3 anos, deixava tudo pronto, falava, agora tem os cubos, usem os cubos. Note, eu levei 2, 3 anos para construir isso. A minha dor de 3 anos atrás não é a minha dor de agora. Né? Então, por muito tempo aconteceu isso no nosso mercado, participei de projetos assim e vi o quanto falhou. Né? Então, você me trazer essa informação hoje, assim, de, estão prevendo 1 milhão. Note, é muito provável que isso vai acabar acontecendo também. Tem o conceito de data lake, que é você trazer todos os dados possíveis, né, de todas as fontes, armazenar, catalogar, fazer com que isso se torne realmente um repositório de verdades, né, porque tem uma brincadeira que fazem que é o data lake versus data swamp, né, você criar um lodo, né, algo que não vai ser útil. Então, tem muito disso, assim, quanto dado eu trazendo vai realmente impactar? Será que mais dados, mais retorno eu tenho? Então, o livro que eu indiquei, até o Felizardo aí, que receber como brinde do Nate Silver, fala muito sobre isso, né? Se eu tiver mais dados, não quer dizer que eu vou estar mais certo ou mais errado. Eu só vou ter mais ruído. Né? Então, eu preciso ser mais cirúrgico, mais certeiro para tirar essas informações. Para aí, sim, ter uma assertividade maior. Então, não é só o tamanho do projeto ou a quantidade de dados nesse projeto. Eu acredito que começar pequeno trará muito mais benefício. Eu tenho um catálogo, eu tenho governança sobre isso, eu sei o que cada coisa significa e dá um passo por vez. Né? Porque outra coisa que vem acontecendo no mercado também eu mal construí uma estrutura de dados, eu ainda estou trazendo dado do meu banco de dados lá com, sei lá, linked server, e já estou pensando em modelo de predição. Né? Quero machine learning, quero inteligência artificial. Existe uma hierarquia. Né? Eu preciso alcançar isso ao longo do tempo. Eu não consigo simplesmente dar um passo e falar, beleza, temos tudo em Excel, e amanhã a gente vai ter tudo em modelo de inteligência artificial. Não funciona assim. É como começar, eu não tenho nem um MVP e já quero o produto final. Então é desbalanceado isso, não funciona desse jeito. Eu acredito que ser mais cirúrgico, né? Pô, o que realmente vai trazer, né? Vai mudar o negócio? O que realmente vai me trazer valor? Aí que realmente faz a ideia do processo ser melhor. Né? Trazer um projeto de 1 milhão, ok, tem um custo. Né? Até porque engenheiro de dados está cobrando caro, cientista de dados também está cobrando caro, então talvez não seja um projeto tão grande, mas eu vou muito para o volume. Né? Ter tanto volume talvez não tenha tantas respostas. Perfeito, ótimo. Mais uma pergunta aqui. Perguntas tem um monte, tá? Acho que a gente vai até assim que é bom. uns 10 minutos aqui, ou 15, não sei. Se alguém tiver alguma e quiser mandar ao vivo, fique à vontade. Se ninguém mandar aí, a gente vai pelo boardzinho lá, beleza, gente? Nós temos aqui lições aprendidas sobre cultura data-driven nas organizações. Poucas realmente estão alcançando isso. Tenho conhecimento de 2 no Brasil que avançaram muito. Não estive lá dentro, mas eu sei da Hotmart, que faz um trabalho excepcional com isso, com todos esses pontos que eu falei. Eles realmente pegam muito pesado, eles realmente trazem muito a sério isso. É uma empresa que quase não aparece na mídia, né? Então a gente acaba não sabendo muito. Eu tenho muito contato por causa da comunidade. Acabo sabendo um pouco do que está acontecendo lá dentro, e eles realmente estão avançando muito rápido nisso. Então, se eu pudesse elencar dentro do Brasil, eu acredito que a Hotmart é a empresa que está mais avançada nesse quesito.
Há uns anos atrás eu vi o Nubank também com isso. Eles que trouxeram a ideia do Business Analytics, depois Analytics Engineering, que são alguns perfis complementares ao que já existia, né? Então, complementar ao engenheiro de dados, ao analista de dados, faz quase que uma fusão desses dois papéis, tira um pouco de excesso e gera esse Analytics Engineering. Então, conseguiram construir isso. Não sei como está hoje, né? Acredito que consigam avançar ainda, porque tem um mato alto ainda para resolver, ainda mais com o dinheiro que os caras estão recebendo e tudo mais. Eu acredito que eles consigam, sim, avançar nesse quesito. Mas são poucas empresas no Brasil que alcançaram maturidade nesse aspecto. Falham muito, falham em coisas, às vezes, pequenas, como eu disse, querer dar esse passo maior, né? Eu nem tenho uma estrutura, uma governança, alguma coisa que realmente faça com que meus dados sejam ativos, e eu já quero focar em outras coisas, né? Eu vou trazer alguma coisa lá para trazer produto baseado em dados, mas, pô, meu time não sabe o que é isso, né? Meu time como um todo, né? A empresa não vivencia isso, não tem esse olhar dos dados. Então, é triste, mas é a nossa realidade atual. Tem muito espaço, tem muita oportunidade, né? Então, a velha frase, né? Na crise tem gente que chora e tem gente que vende lenço. Hoje, talvez eu esteja focando em querer vender lenço, né? Porque eu sei que realmente algumas empresas estão falhando nesse quesito. Perfeito. Muito bom. A próxima aqui, que também tem um voto aqui, quais dicas são valiosas para aplicar o Data Driven no meu negócio? Se bem que você já, de certa forma, respondeu, mas estou seguindo a ordem aqui. Boa. Dependendo do nível dessa pessoa dentro da empresa, mostrar valor, né? Começar a ser, não tenho nada de dados lá dentro, é só report, sabe? Coloca uma ferramentinha aí qualquer, coloca um Metabase aí que é open source, rodando ad hoc, né, na própria máquina, faz umas visualizações, começa a mostrar um pouco do que está acontecendo. Entrando na parte de tecnologia, eu começaria pelo grupo da tecnologia ali, né? Poder liberar acesso, você vai começar a gerar desconforto em outras pessoas, curiosidade, né? Então, acredito que isso seja um bom passo inicial para iniciar né, a cultura em si, né? Começar a utilizar mais disso. Então, lembrando lá, hábito, né, crenças, então você cria esse hábito nas pessoas, você cria essa crença. A pessoa vai olhar um gráfico e vai, legal, isso aqui eu vi ontem, vi semana passada, e começa a repetir isso algumas vezes. Já vi algumas iniciativas começarem assim. E daí eu volto para aquela, acho que foi a primeira ou a segunda pergunta ali. Precisa ter sponsor, né, patrocínio da diretoria também. Né? O executivo precisa enxergar isso com valor, né? Ou um gerente, uma gerência média precisa enxergar valor nisso daí para que realmente avance dentro da empresa. Porque senão vira cavaleiro solitário. Vai acabar correndo e não vai chegar em lugar nenhum. O cara saber vender é importante, né? Exatamente. Para perfil, até levando para o lado mais profissional, né? Sair um pouco dessa questão companhias, empresas. O profissional de dados ele precisa saber vender. Né? Quando eu disse ali que pessoas precisam ter storytelling e data visualization, é venda. Apresentar. Tem aqui no nosso quórum um dos meus mentores sobre isso, né? De conseguir falar sobre isso de uma forma natural. Tirar as entranhas, porque falar de dados é complexo, falar de uma estrutura de dados é complexo, não é todo mundo que vai entender, então você precisa tirar tudo isso e deixar de uma maneira leve para que a pessoa compre, e que não compre mentira, né? Não compre só inteligência artificial, não compre só data science, etc. Tem uma cadeia inteira que pode agregar valor nisso. Então, conseguir vender um ETL, né? Falar, amiguinho, sair do Excel aqui, levar esse dado para um banco de dados, seja relacional, não relacional, qualquer que seja, a partir daqui eu consigo gerar mais valor. Né? É uma venda. Né? Eu preciso convencer essa pessoa a aceitar essa migração. Joia. E que não venha na correlação entre o cara lá que aparece do filme lá e o pessoal que se mata. Exatamente. Exatamente. Não. Correlação sempre é um problema. Não? Lembre que dificilmente correlação vai ser alguma coisa boa. Um ótimo storytelling para chegar lá, né? Exato. Por que vale a pena investir em uma solução de Data Driven? Agora é a pergunta, por que vale? Por que vale a pena? Ajuda a pessoa a vender. Vamos lá. Esse investimento, ele tem que, como eu disse, ele tem que entrar para o lado da monetização, né? Você conseguir enxergar os padrões, levar esses padrões, que não sejam correlações, para o próximo patamar, isso faz com que o negócio seja mais sadio. Tá? Então, quanto você está investindo nisso? Quanto sai por usuário
para... Né, quando sai uma camiseta, vou levar para um outro lado. Quando sai a camiseta para o teu cliente, para o teu funcionário? Sai, sei lá, R$20 por mês ali que você compra uma camiseta por mês para o funcionário. E quando sai uma ferramenta, um licenciamento de uma ferramenta? $3, $8, né? Então, o que vai trazer mais valor? Fazer marketing com a camiseta ou saber o que realmente está acontecendo? Então, como eu disse, tem opções open source, né? Você não precisa começar com, vou pegar uma licença developer do Tableau que custa $3 mil ao ano. Não, você pode subir ali na própria máquina um Metabase, um Redash, que também é uma ferramenta de visualização, cria alguns gráficozinhos. Você consegue começar a criar valor nisso, consegue provar que isso realmente é importante. Então, não precisa um puta investimento, né? Aí como esse exemplo que você trouxe, né, Daniel, de $1 milhão para começar a jogar. Né? Tem time de várzea nesse negócio, né? Não precisa estar focando. Isso é um ponto bem interessante também, né? Que sempre que você vai ver alguma estrutura de dados, de tecnologia como um todo, né? Medium do Uber, Medium do Airbnb, Medium de Facebook, Waze, enfim, todo mundo está acompanhando os caras que estão valendo bilhões, né? Será que eu pegar dicas com, sei lá, Flávio Augusto, né, bilionário algumas vezes, o Luciano Hang, será que se eu chegar e falar assim, amigo, me ajuda aqui, como que eu invisto meu dinheiro? Cara, ele vai ter dicas que talvez não me sirvam. Então, a gente tem que olhar também para a galera que é do nosso tamanho, né? Fazer benchmarks, conhecer empresas que realmente estão na nossa realidade. Claro, é legal ser deslumbrado, né? Deslumbrado e enxergar, quero ter uma arquitetura como a do Uber. Só que a arquitetura que você está olhando no Medium do Uber ali já é de 2014, 2015. Né? Então, eles já avançaram. Data Lake, que algumas empresas estão caminhando para construir hoje, já é algo que Airbnb e Uber construíram em 2015, 2016, né? Os primeiros relatos ali de construção. Então, esse timing tem essa diferença. Né? Não vamos olhar só para os gigantes. Olha para o teu vizinho, olha para a empresa do lado, né? Olha para uma consultoria que já construiu alguma coisa, fez um case de sucesso sobre isso. Não precisa só estar googando ali, né? Dar um Google de, quero um Data Lake, como faz isso? Então, começa pequeno, começa mostrando valor. Né? Esse é uma chave de sucesso aí. Joia. Eu vou estender mais um pouco, de novo aqui, vou estender essa pergunta. Eu tenho a impressão que é um pouco questão do ovo e da galinha, né? Você tem que buscar os dados, mas quando você vai buscar os dados, você não sabe exatamente o que você vai encontrar, você sabe. Né? Se você não sabe exatamente o que você vai encontrar, você não sabe como você vai monetizar. Se você não sabe como não sabe como monetizar, você não sabe exatamente como você vai ganhar. Você fica um pouco ali na questão do ovo e da galinha, né? Sim, perfeito. Um pouco é um mergulho assim no abismo, né? Você pula e depois você vai descobrir se consegue. Por isso que eu acredito muito nessa entrega de valor constante. Né? Então, dar esse passo muito longo, né? O que é vital para o teu negócio? Minha empresa vende cosméticos. O que é vital? É fazer venda. Então, eu vou trazer os dados de vendas, vamos tentar entender padrões dentro das vendas. Né? Vamos segmentar, vamos categorizar esses dados aqui, regiões, né? Vamos tentar entender. Então, eu estou vendendo 1.000 unidades de um determinado SKU. Mas o que isso quer dizer? Onde eu vendo mais? Em que período que eu vendo mais? Eu consigo enxergar isso. Por isso que eu disse de padrões, né? Então, sai da correlação e vai para padrões. Eu vendo mais, sei lá, um produto, né, sei lá, quentão. Eu vendo quentão em julho. Né? Por que eu vendo quentão em julho? Porque tem festa junina. Né? Então, eu estou correlacionando com algo. Mas será que eu consigo criar um padrão de quais os meses que eu mais vendo? Ou quais semanas eu mais vendo quentão? Então, eu consigo levar para algo que não estou correlacionando com nada. Que tá? Simples. Eu estou com os meus dados aqui. Exato. É só essa análise que eu estou construindo. Não estou querendo procurar um mundo em volta para dizer se eu estou certo ou estou errado. Baseado no meu histórico, baseado no que eu estou construindo. Não, bacana. Tem uma pergunta aqui bem difícil. Quais comunidades no Brasil ou fora que podemos buscar mais informações? Aí você faz o jabá aí. Tenho, né, como eu já falei aqui, o Data Hackers, tem muito conteúdo, tem um Slack bombardeado todos os dias aí com mais de 300 mensagens, tem acho que 26 canais, se eu não estou enganado, falamos sobre tudo de dados, o que existe de dados no Brasil, eu brinco que está chegando no Data Hackers primeiro, né, pela quantidade de pessoas que tem. Existem outras comunidades daí muito mais voltadas para profissionais, né, então pessoas que construíram suas comunidades.
Mário Filho, Thiago Dantas, enfim, tem uma galera aí que acaba fazendo a sua própria comunidade, mas, né, tem conhecimento também sendo passado. Eu brinco que tenta esgotar o Data Hackers, daí depois você procura outro. Né? Então, a partir do momento que você achar chato, você fala, não quero mais ver esses caras aqui, não quero mais ouvir eles, então eu vou para outra. Então, eu faço esse desafio aqui com vocês. E é bem legal, que imagino que dali eles mesmo já comentem muitos outros, né? Para quem não conhece, eu pus ali no chat o link do Data Hackers, o endereço, já, para facilitar a vida aí, né? Vamos lá. O que significa ser orientado a dados? O significado disso, acho que falei umas perguntas atrás, né? É realmente essa direção que você toma, né? Você analisar suas informações e fazer o próximo passo baseado nisso. Perfeito. Essa é a orientação a dados. Estou seguindo só as perguntas aqui, né? Mas tranquilo. Já foram respondidas, mas há uma área específica de tecnologia que a empresa deve ter para organizar a estrutura de dados? Boa, ótima pergunta. É comum hoje os times, as empresas de médio porte, médio, grande porte, construírem times de dados. Né? Então, começarem ali uma estrutura com engenheiros de dados, analistas de dados, cientistas de dados. Então, a maioria das empresas estão fazendo isso hoje. Né? Uhum. Tem um artigo, inclusive, que eu mandei para o Alex, aí depois ele dispara para a comunidade de vocês, que fala sobre a centralização ou descentralização de dados. Né? Então, a centralização seria o quê? Um CDO, que é um Chief Data Officer, né? Poucas empresas no Brasil utilizam, tem essa cadeira, tem essa pessoa, e a partir disso constrói um guarda-chuva todo sobre isso, né? Com diretorias, gerentes, etc., para cada uma das frentes. Então, eu posso levar para um caminho de tribos, né? Então, eu vou separar em squads, aquela visão Spotify, né? Então, separar em squads, separar em tribos, consigo brincar desse jeito, ou eu posso ter uma visão mais descentralizada, né? Que seria geralmente embaixo de tecnologia, embaixo de produto, em algumas empresas até de financeiro, né, junto com a galera de controladoria, performance, etc. Então, vai variar muito do tipo de empresa, a indústria que está, né, envolvida essa empresa, porque isso muda a estrutura como ela está sendo construída. Então, como eu disse, eu vejo muitas, no Brasil hoje, eu vejo mais esse meio de caminho, né, onde tem um time centralizado de dados e algumas pessoas satélites. Né? Um time centralizado seria o quê? Cientistas de dados, engenheiros de dados e alguns analistas, né, geralmente especialistas ou sêniors, e a sua volta, né, dentro lá do CIES, dentro de vendas, dentro do RH, alguém de dados também para fazer a ponte, fazer o meio de caminho. Essa é uma estratégia interessante. Né? Então, geralmente, as empresas estão indo mais para esse lado, porque CDO no Brasil são pouquíssimos que realmente têm esse nível. Então, qual a empresa hoje no Brasil que, né, como eu disse, é orientada a dados, que realmente utiliza dados como seu ativo? É a Hotmart. Esses caras têm um CDO. Outra que também está começou esse processo há uns 2 anos atrás, é a PicPay. Inclusive, eu não sei se eles têm CDO. O CDO que tinha saiu, eu não sei como está hoje. Eu até trabalhei com o cara, inclusive, há uns meses atrás. Então, algumas empresas já estão fazendo essa centralização, enquanto outras ainda seguem lá na descentralização máxima. Né? Contrata um cara, eu tô com um problema aqui, eu acho que dados vai resolver. Acaba contratando um analista ali que chuta a bola, né? vai para cabecear, vai defender a bola, né? Apita quando faz o gol ou não, então é o cara que realmente vai fazer todas as posições. A gente brinca que é o profissional unicórnio, né? Uhum. Legal. Faltam 2 perguntas aqui, das que estão registradas. A penúltima. LGPD e Data Driven. Como conciliar essas duas sem deixar de ser aderente à lei? Boa. Vai para a camada de processo. Falar sobre governança. Você ter uma estrutura, a parte de tecnologia, ela muito alinhada com a governança. Ter práticas que garantam que eu estou realmente dentro da lei, né, dentro da LGPD ou GDPR, dependendo da atuação da empresa. Um ponto bem sério é que tem alguns itens da LGPD que falam sobre a exclusão do dado se o usuário pedir. Né? Então, esse é um item muito controverso, porque no fim das contas a gente não vai conseguir gerar isso
dentro de N tipo de negócio. Né? Então, muito alguns negócios ali, se descaracteriza, né? Por mais que você descaracterize ele, como que você garante que realmente foi excluído? Você vai conseguir tirar o nome do cara, tirar a data de nascimento, mas o conhecimento sobre aquilo, né? Imagina que eu vou excluir, sei lá, eu compro há 10 anos numa empresa, eu chego e peço para excluir meu dado. Ele vai perder dos 10 anos de histórico, né? Levando para o nosso dia a dia, vou abrir o iFood aqui, putz, não quero que meus dados estejam dentro do iFood. Ligo para eles e falo, não quero mais meus dados aí. Eu vou perder todo o meu histórico de pedido, por exemplo. Né? Eles não vão saber qual é o restaurante que eu mais peço, qual que eu favoritei. Então, tem algumas contradições ainda nessa lei. Inclusive, recentemente foi o primeiro caso de multa, etc. Mas, assim, eu enxergo muito longe ainda. Claro, tem que ter aderência, tem que estar próximo, tem que estar olhando o que essa lei diz, né? Quais são os itens dela, mas eu ainda enxergo uma distância muito grande para realmente estar... Na minha visão, né? Eu acredito que está longe a níveis de não vai acontecer nos próximos 2 anos para a grande maioria das empresas. Eles estão focando hoje em venda de dado, em coisas menos operacionais. Né? Então, se você não está na zona cinza, não está numa zona negra da lei, já é suficiente para a LGPD. Aquele negócio de, vão bater na porta, vão pedir informação de tudo quanto é jeito. Putz, eu ainda tenho certas dúvidas. Né? Eu sempre fui meio cético com essa lei e continuo sendo. O fato de colocarem uma lei no ar antes de abrir a agência regulatória para isso, já me prova algumas coisas. Afinal, estamos falando do governo, então... Outro dia uma advogada falou aqui, uma americana, falando que foi ver a lei. Ela falou, nossa, pegaram a lei americana, a lei europeia, juntaram assim, saiu um treco. Bateram o liquidificador e fizeram a LGPD, exatamente. E ela falou assim, eu não entendi nada, mas... E a última perguntas bem legais aqui. Então essa não que seja menos importante, apenas é o que estava na ordem. É possível toda organização ser orientada por dados? E como? Acho muito difícil. Não é a realidade, porque é muitas variáveis que variam. Né? São aqueles pontos que eu trouxe ali nos círculos, depende muito de todos eles. Ali são só alguns, né? Eu não trouxe todos, senão a gente ia passar o resto da noite falando sobre isso. Então, note, o grau de maturidade para alcançar esses pontos que eu falei já são altos. Repito, poucas empresas no Brasil conseguem chegar a esse nível. Então, nós, meros mortais, vamos sofrer muito para conseguir, mas eu acredito pequenas entregas, coisas leves, a melhoria contínua fala muito sobre isso, né, junto a dados. Então, começa pequeno, tenta dar o próximo passo, vai avançando. É trabalho de formiguinha. Não tem como chegar e, beleza, hoje a gente mudamos aqui, agora somos orientados a dados. Não funciona assim. É maturidade, é cultura. Esse é o ponto. Né? Não é o método data-driven, né? Que eu vou elencar, eu tenho uma receitinha de bolo aqui e vou simplesmente fazer. É uma cultura. Então, lá no começo, quando eu disse que não foi uma coisa de agora você precisa acreditar no Saci Pererê e a partir de hoje você vai rezar para o Saci Pererê. Isso não funciona. Né? Então, não sei se existe alguém que reza para o Saci Pererê, mas foi um exemplo que eu trouxe. Então, é justamente essa situação. Né? Se alguém chegasse hoje no Brasil, né? Vamos dizer que a partir de hoje, tá ok, vamos rezar pro Saci Pererê, é nele que nós acreditamos. Cara, você vai acreditar nisso? Você vai fazer isso? É levar esse pro lado da cultura. Eu vou empregar algo, não vai dar certo. Eu preciso realmente construir isso aos poucos para se tornar uma cultura. Lembrando, hábito, crença e conhecimento. Com isso, a gente cria uma cultura. Perfeito. E essas foram todas as perguntas que nós tínhamos aqui no quadro. Então, primeiro, agradeço. Isso, manda lá, Daniel, manda lá. Não, é só agradecendo aí. Valeu. Valeu, parabéns pelo conteúdo apresentado, cara, foi top, obrigado por compartilhar, obrigado pelo teu tempo também aí, acho que foi massa, agregou para todo mundo aqui um tema bem diferente do qual a gente vem trabalhando ali e tal, e a gente deu uma renovada e foi massa, sucesso aí. Show. Obrigado demais, cara, obrigado demais. Obrigado a vocês pelo espaço, foi um prazer. Eu gosto muito de falar sobre dados, eu gosto de dar essa visão de um todo. Né? Tem muita coisa minha, tem muita coisa que eu trago compartilhado com pessoas. Como eu disse, gosto muito desse senso de comunidade. Então, essa não é a verdade, né, final, é só uma construção. Então,
Pô, Pietro, não concordo com esse ponto, acho que isso daqui deve ser diferente. Pô, tem os feedbacks lá, traga, vamos conversar, me procura no LinkedIn. Pô, Pietro, você falou tal coisa, groselha demais, não tem nada a ver isso daqui, já é passado. Pô, traga também. Então, se manter em atualização, para mim, é um dos grandes pilares. Então, é isso. Muito obrigado mesmo pelo espaço de vocês. Agregou pra caramba. E o próximo evento aí eu trago um do Agile para falar junto comigo em alguma coisa. Show de bola. Valeu, pessoal. Valeu, obrigado.